Então, vamos começar nossa aula de história. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 287. Pode falar, Tiago. Pro, você tá fazendo a correção do rap, né? Isso, correção do rap. Olha, ontem, quando eu tava fazendo o meu rap do inglês, eu pensei que era só inglês para fazer. Porque quando eu virei do outro lado, eu não li. E daí eu pensei que hoje era de quarta, entendeu? Só que daí quando eu vi agorinha, quando tava no meio da aula de português, e daí eu tentei fazer um pouquinho com a minha avó. Tá, não tem problema, a gente vai junto agora, tá bom? Tá. Letícia, pode falar. Prof, eu pensei a mesma coisa do que ele e também amanhã é aniversário do meu irmão. É? Eu achava que era pra fazer hoje esse rap de ontem. Daí hoje eu fiz um pouquinho Que também. na verdade é assim, ó. A meta de segunda é para fazer na segunda, a meta de terça é para fazer na terça. De segunda para na terça a gente corrigir, da terça para na quarta a gente fazer a correção, tá? Mas não tem problema, pode falar, Yuri. Ô, professora, hoje é o aniversário do meu primo. É? Uma semana de festa aí. É. Sexta foi, Ai, desculpa, Yuri, achei que você tinha terminado. Desculpa. sexta foi aniversário da minha mãe. 2 aniversários nesse mês. Ah, legal. Então vamos lá. Página 287. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Ana Beatriz? Tem uma claridade bem grande, não estou conseguindo ver se ela quer. Quer falar, Ana? Não? Tá ok. Então vamos lá. Página 287. Uma revisão do capítulo. Nós ainda não finalizamos esse capítulo. Estão me ouvindo? Não finalizamos ainda esse capítulo. Mas essas foram não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Guilherme quer falar? Cadê o Guilherme? Não estou vendo o Guilherme aqui. Ah, Guilherme aqui. Fala, Guilherme. Guilherme, sua voz não está saindo aqui para mim, tá? Não estou conseguindo te ouvir. Tem alguma coisa aí no seu celular, no seu computador, não sei. Página 287. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Tem alguém aqui em casa? A página. É essa página aqui. Vamos lá, então. Vou só aumentar aqui. Então, assim como aquela atividade de geografia de ontem, era para completar, né, o diagrama com as palavras que estão relacionadas a essas frases. Então, o movimento de imigração no qual as pessoas se dirigiam à região das Minas. Nós estudamos que teve várias pessoas foram, né, para a região das Minas quando se descobriu o ouro. E aí, como foi chamado esse movimento, Tiago?
foi chamado a Corrida do Ouro. Exatamente, foi chamado de Corrida do Ouro. Eu vou colocar aqui, ó. Corrida do Ouro, onde várias pessoas foram para a região das Minas em busca de enriquecimento, né? Nessa mesma época, surgiu aí um estilo artístico, né, no período da mineração em Minas Gerais. Como foi chamado esse período artístico? Letra B, que está lá embaixo. Vou pôr aqui na frente, tá, gente? Acho que vai ficar mais fácil para mim do que ficar escrevendo lá no... Deixar até em vermelho aqui, ver se dá para mudar. Não dá para mudar, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então, quem sabe me dizer qual era esse estilo artístico que abastece, do período da mineração? Fala, Yuri. Como que era chamado esse período? Como? Cadê? Barroco Mineiro. Exatamente. O estilo artístico era o barroco mineiro. Deixa eu colocar aqui, vou ver se eu vou conseguir fazer aqui a Corrida do Ouro. Tá lá embaixo, bem no finalzinho da página aqui. E o estilo era o barroco com 2 R's, mineiro, né? Ele foi um estilo artístico que foi copiado da Europa, né? Ok. Pode fechar seu áudio, tá, Yuri? Como que era chamada a pessoa que abastecia a região das Minas, carregando produtos e fazendo comércio? Tinha lá seus cavalos e bois, eles colocavam todos os produtos, os alimentos e levava para as pessoas que viviam na região das Minas. Quem sabe me dizer como era chamado essas pessoas? E aí? Ninguém? Fala, Isadora. Eu coloquei caixeiro. Nós estudamos essa palavra caixeiro? Vocês se lembram? Essa resposta está lá na página, vou voltar aqui, ó. Na página 260. Não, mais para trás. Peraí. 247. Lá na página 247. Volta lá. Gente, eu acho que eu vou fazer essa aqui no Word, para ficar mais fácil. Pode falar, Letícia? Tropeiros. Tropeiros, exatamente, eram os tropeiros. Então, a primeira ficou... eu vou tirar, porque aquela eu não vou conseguir deixar... Não vou conseguir digitar, pessoal, porque ela fica... Tem uma seção na vertical também. Então, é o tropeiro que é a pessoa, né? Aí está no singular. Então, letra A, Corrida do Ouro. Letra B, Barroco Mineiro. E letra C, Tropeiro. E qual foi a nova capital do Brasil a partir de 1763? Quem sabe dizer? Quem ainda não participou, tá, gente? Fala, Ana Beatriz. Não, professora, você não está compartilhando. Não, então, eu não vou conseguir compartilhar, eu acabei de explicar, porque não dá para eu digitar, tá? Na vertical. Pode falar, Joel. A nova capital do Brasil. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito bem.
E como era chamado o funcionário que fiscalizava o trabalho dos escravos nas minas? Quem sabe me dizer? Quem já participou, estou dando chance para quem ainda não falou, tá? Espera um pouquinho. Quem já falou a resposta, deixa o colega que não participou ainda falar. Fala, Jéssica. Feitor. Exatamente, é o feitor. Depois eu vou voltar lá na página que vocês vão conseguir visualizar. Vou pegar a página do livro do professor. E aí, por último, o valor pago ao governo de Portugal, de acordo com a quantidade de ouro extraído na colônia. Como que era chamado esse valor pago? Rafael. Yuri, você já tinha respondido. Você já respondeu, Yuri. Eu estou deixando os outros colegas participarem, tá? Também. Pode falar, Rafa. Imposto. Exatamente. Era os impostos, né? O imposto que era o valor pago ao governo de Portugal, de acordo com a quantidade que eles extraíram de ouro, né? Vou colocar aqui para vocês visualizarem as respostas prontas. Deixa eu só abrir o livro do professor, eu estava com o livro do aluno, para que vocês consigam visualizar. Mas ficou, está demorando muito aqui, acho que não vai dar tempo não. Então, letra A, Corrida do Ouro. Letra B, Barroco Mineiro. Letra C, Tropeiro. Letra D, Rio de Janeiro. Letra E, Feitor. E letra F, Imposto. Conseguiram responder todas essas aí? Corrigir quem não tinha feito? Ok, então nem vou colocar a página lá, porque está demorando bastante para conseguir entrar. E aí as outras eu vou precisar voltar para a página do livro do aluno. E aí, na questão de número 2, era uma resposta pessoal, no caso, né? E aí, estava pedindo para escolher uma palavra do diagrama e escrever para uma frase que tem a ver com o Brasil do século XVIII. O Yuri está com a mão levantada, pode descrever sua frase, Yuri. Na verdade, não, é que quando eu fui fazer a 2, eu não conseguia fazer esse diagrama aqui. Aí eu não respondi essa e eu fui fazer o diagrama, aí eu meio que acabei esquecendo de fazer. Tá, ok. Quem que quer, então, responder a frase que colocou? Fala, Regiori. Eu não coloquei a frase porque eu não sabia onde é que tá o rap, mas eu vou falar que eu vou colocar. Rio de Janeiro era uma das primeiras capitais do Brasil. Agora foi substituída por Brasília. Muito bem. Está no contexto brasileiro do século XIX e foi usada uma palavra do diagrama que foi Rio de Janeiro. Muito bem, parabéns, Regiori. Fala, Letícia. O prof escreve sobre os tropeiros. Os tropeiros... Ai, me embolei. Peraí. Os tropeiros levavam roupas, comidas e etc. para os indígenas e africanos que trabalhavam com ouro, nessas coisas. Na região das Minas. Isso. Na verdade, não são os indígenas, porque a gente tinha também até pessoas livres que trabalhavam, né? Então, para os mineradores, troca esses indígenas e africanos por mineradores, ok? Mais alguém quer compartilhar? Ninguém quer compartilhar nada. Ninguém fez nada, né? Ai, ai, ai. Então, qualquer palavra que vocês... Todas essas palavras que estão na página 287, elas estão relacionadas ao Brasil do século XVIII, né? Da época da mineração. Então, vocês vão usar, né? Pode colocar o nome de um dos impostos que era pago para o governo de Portugal. Pode falar dessa arte, dos artistas que vieram na época desse estilo artístico, né? Que vieram vários artistas franceses também para o Brasil, que pintaram algumas obras, vocês podem estar falando sobre isso e colocando
o estilo barroco mineiro, falando sobre o feitor, né, como que era o trabalho desses feitores. Tudo isso vocês podem estar lendo, voltando lá, fazendo a leitura das páginas anteriores para poder responder criar essa frase, ok? Lá na questão de número 3, nós estamos falando dos períodos, né? Os períodos históricos do Brasil colonial não, perdão, do Brasil após a independência, né? Do período da independência. Então, nós temos o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Nós falamos sobre esse assunto nas aulas antes do início do recesso, né, das férias. E o primeiro reinado foi aquele período em que Dom Pedro governou o Brasil. Não teve muito... Ele não foi muito aceito, né, esse governo dele, porque ele era muito autoritário, vocês se lembram disso? E então, quando o pai dele faleceu em Portugal, ele voltou para lá para substituir o pai no trono português, né, para se tornar rei em Portugal, e deixou o filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos na época e não podia assumir o governo. Então, algumas pessoas, alguns regentes governaram nesse período, que foi chamado de período regencial. Pode falar, Tiago. Você está onde? Estou só explicando a questão de número 3, falando um pouquinho sobre cada um desses períodos da pós-independência do Brasil. Ok, obrigado. E aí veio o segundo reinado, que começou com o golpe da maioridade, né? A população não queria mais, queria que Dom Pedro de Alcântara assumisse o trono. Ele não tinha idade, estava com apenas 14 anos. E aí eles emanciparam, então, o menino para que ele pudesse assumir o trono e governar. E aí, após esse segundo reinado, começou, então, diminuiu as revoltas e o Brasil também teve algumas como eu posso dizer? Ai, Jesus! Algumas transformações, diversas transformações, né, começaram a ocorrer a partir do governo de Dom Pedro de Alcântara, né, que se tornou, então, Dom Pedro II. E aí nós temos aqui 3 frases, e cada uma dessas frases está relacionada a um desses períodos. Então, o período em que Dom Pedro I governou o Brasil de modo autoritário, que tiveram muitas revoltas, quem sabe me dizer qual é esse período? É o regencial, primeiro reinado ou segundo reinado? Fala, Joel, pode falar. Primeiro reinado. Primeiro reinado, quando Dom Pedro, né, primeiro filho de Dom João, governava querendo mandar em tudo. Ele era o poderoso, ele podia mandar e desmandar e não sofrer nenhuma consequência. Ele criou, inclusive, né, a Constituição, em que tinha o poder moderador, em que ele podia mandar e desmandar e não sofria muitas consequências, não sofria as consequências dos atos dele, né? Muito bem, então vai pintar de amarelo essa primeira frase. E foi uma época conturbada em que ocorreram várias revoltas populares contra o governo dos regentes. Como foi conhecido esse período? Fala, Yuri. Eu coloquei de período regencial. Período regencial, em que Dom Pedro de Alcântara não tinha idade suficiente para governar o Brasil, então colocaram, e como o pai dele tinha ido embora para Portugal para assumir o trono português,
eles colocaram alguns regentes para governar enquanto o menino crescia, né? E aí, por último, então, vai pintar de azul, no caso, com amarelo, azul. E, por último, o período em que Dom Pedro II era imperador, que já era Dom Pedro de Alcântara, que foi nomeado, então, Dom Pedro II, e foi marcado principalmente pelo aumento da exportação de café, que só sobrou aí, então, no caso, a cor Aleluia, vermelho. vermelho, que fala do segundo reinado, né? Do período do segundo reinado. Então, Vermelho, ficou amarelo, azul e vermelho. Ficou, então, amarelo, azul e vermelho. Na questão de número 3. Na questão 4, está pedindo para completar as frases com as palavras adequadas. E nós temos as palavras café, cidade, esporte, ferrovia, constituição. Maria Eduarda Vergas. Faz para mim a letra D. Coloca lá a sequência de palavras da letra D. Então, quem que se mudou para o Brasil em 1808? Guilherme não participou ainda, vou deixar o... Tá certo, Thiago, mas eu vou deixar os colegas que não participaram ainda, tá? Pode falar, Guilherme. Corte. A corte portuguesa se mudou para o Brasil em 1808 e tornou, né, o Brasil, então, sede do governo português. Depois da independência, Dom Pedro I impôs a primeira o quê brasileira? Era um pouquinho, Região, deixa os outros colegas participarem também. Fala, Isadora. Eu coloquei constituições. Exatamente, Constituição, né? Que é um livro de leis que rege o nosso país. Nós temos a Constituição até hoje, houve algumas alterações, mas é ela que é o nosso livro de leis, é ela que em cima dessas leis que o nosso Brasil é governado. Letra C, no século XIX, a economia brasileira girou em torno da produção de... Rafael, você está levantando a mão aqui? Não? Pode falar, Rafa. Constituição. Não. Constituição foi na letra B. A gente já fez isso daí. Deixa eu deixar o Thiago falar um pouco aqui, senão ele vai morrer do coração ali. Vai, rápido, Thiago. Eu ia falar que a última era a Verga que tinha que falar. Letra C. A economia brasileira no século XIX girou em torno da produção de quê? De café. De café, né? O café. Quem ouviu aquela como que fala aquele? Eu mandei para vocês o slide da última aula de história com as paródias. Acho que esqueci de mandar, né? Mandei? Ah, não, mandei. Ó. Então vamos lá. Então ficou corte, constituição e café. E Maria Eduarda colocou lá que muitas transformações ocorreram no Brasil ao longo do século XIX, como a construção de ferrovias e o crescimento das cidades. Está correto, Duda. Então ficou corte, constituição, café, ferrovias e cidade. Nós temos 6 minutinhos. Eu vou ver se eu acho aqui o link da paródia. Ih, travou. Travou tudo aqui para mim, peraí. Eu vou mandar para vocês Gente, será que eu coloquei para gravar isso bem? Coloquei. Eu vou colocar, eu vou mandar aquela questão de português na próxima aula, porque como eu fico faltando explicar a outra parte, aí na outra aula eu explico e já mando o slide para vocês, tá? Só um pouquinho.
Estou abrindo aqui. Pam, 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 Brasil Império. Esse slide aqui eu mandei para vocês, da turma da manhã, a chegada da coroa portuguesa, né? Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, que eu abro para mandar o link. E aqui eu tenho, então, uma paródia, uma música falando sobre a independência e o segundo reinado, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar novamente no grupo. Querem? Um pouquinho, gente. Estou colocando aqui. Vou pôr aqui no YouTube, aí a gente consegue ouvir. Esse é um professor, é Chico o nome dele, ele faz várias paródias para... Ele faz várias paródias sobre a história do Brasil e do mundo, né? Eu vou colocar aqui para vocês a primeira delas. Deixa eu só... Então, de acordo com o que a gente estudou, você vai lembrar, você vai ouvir e vai estar relembrando dos conteúdos que a Pro explicou para você. Vamos lá então? Canta comigo, é o seguinte. E Dom João desembarcou aqui, veio fugindo de Napoleão, abriu os portos às nações amigas e fez tratado de navegação. Também fundou o Banco do Brasil, desenvolveu a administração. O Brasil foi elevado a Reino Unido, mas lá em Porto tem revolução. E Dom João vai voltar, mas Pedro fica em seu lugar. Portugal vai pressionar, mas Pedro disse que vai ficar. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial, é genial demais. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. E começou o primeiro reinado, então tem que fazer Constituição. Tiguá. E em 24 Dom Pedro outorgou, então concentrou o poder na sua mão. Tem voto censitário e o padroado, a igreja submissa ao Estado, e o quarto poder é o moderador. E falta Portugal reconhecer então 2 milhões de libras de indenização, e a Inglaterra faz a mediação. Dom Pedrito, Dom Pedro I vai ter muito atrito, guerra de independência tem conflito, e a confederação do Equador. Dom Pedrito, pra vencer revoltas vai gastar bonito, ficou impopular com pobre e com rico, chamam de autoritário, sim senhor. Ele ainda enfrentou guerra da Cisplatina, com o Brasil e a Argentina, o Uruguai se libertou. Crise na política e na economia, sucessão em Portugal, ele então abdicou. Dom Pedrito. E aí, cantou junto com o Chico? Ah, eu espero que sim. Não esquece. Então, isso aí é tudo que a gente estudou. Tudo não. Essa segunda parte ele foi um pouco mais aprofundado, mas eu falei nas aulas
na última aula sobre a Guerra da Cisplatina, que foi na época do primeiro reinado lá. E aí depois eu mando para vocês. Então, tá acabando o nosso tempo. Um beijo. Até amanhã, com a aula seguida. Podem sair, tá?